Você já imaginou como seria viver preso, sem esperança, em um lugar onde a liberdade parece impossível? Essa é a história do povo hebreu no Egito. Uma história de sofrimento, fé e um chamado divino que mudou o rumo da humanidade. Neste vídeo, vamos embarcar juntos na incrível jornada de Moisés e do Êxodo, a libertação do Egito, onde milagres, desafios e a força da fé abriram o caminho para a terra prometida. Prepare-se para uma narrativa profunda e emocionante que revela o poder da esperança mesmo nos momentos mais sombrios. O clamor no Egito. O tempo passou como um rio silencioso que corre sob a sombra da opressão. E nesse rio de dor, o povo hebreu afundava mais e mais, ano após ano, geração após geração. O Egito já não era apenas uma terra estrangeira, era uma prisão sem grades, um deserto de açoites, tijolos e lágrimas. O brilho dourado do Nilo não refletia mais esperança, apenas o suor dos que amanheciam para trabalhar e anoiteciam sem forças para sonhar. O povo de Jacó, que um dia chegou ao Egito sob a bênção de José, agora vivia encurvado pelo peso da escravidão. As ordens vinham de cima. Multipliquem os tijolos, dobrem o esforço, não lhes deem palha, façam buscar, mas não deixem que diminua a produção. E assim, homens velhos eram forçados a carregar pedras maiores do que seus ombros aguentavam. Jovens eram lançados aos campos de construção como se fossem ferramentas descartáveis. Mulheres choravam baixinho enquanto embalavam seus filhos, sabendo que o destino dos meninos era incerto, pois o faraó, temendo a multiplicação dos hebreus, havia ordenado que todo recém-nascido homem fosse lançado no rio. Mas o clamor subia. A cada pancada, a cada lágrima, a cada nascimento seguido de perda, as vozes se erguiam, ainda que em sussurros. E esses sussurros alcançaram os céus. Nesse cenário de dor, nasce um menino, um filho da esperança em meio ao desespero. Sua mãe Joquebede o observa enquanto dorme. Seus olhos brilham com a ternura de quem ama, mas tremem com o medo de quem sabe o que o mundo fará. Ela o esconde. Por 3 meses, silencia seus choros com carinho, envolve-o com panos suaves e orações silenciosas. Mas o tempo chega. Ela sabe que não poderá segurá-lo por mais tempo. Então, num gesto de fé desesperada, ela o coloca num cesto feito de juncos, betumado por dentro e por fora, e o deposita entre os juncos do Nilo, sob o olhar atento de Míriam, a irmã mais velha. As águas do Nilo, que levaram tantas crianças à morte, agora carregam aquele que Deus escolheu para libertar. A correnteza não o afoga. Ao contrário, guia o pequeno cesto até os olhos da filha de Faraó, que banhava-se no rio. Ela vê o bebê, ouve seu choro, e em seu coração algo se move. Ela o toma nos braços, decide criá-lo como filho, e o nomeia Moisés, pois das águas o tirei. Enquanto isso, a mãe do menino, por um milagre sutil e providente, é chamada para ser sua ama. Ela o amamenta, o embala, o observa crescer, ainda que agora ele pertença a outra casa, outra realidade, outro nome. Anos se passam. Moisés cresce no palácio, cercado por colunas de mármore, taças de ouro e tecidos vindos de terras distantes. Ele aprende a ler os hieróglifos, a falar como os egípcios, a andar como os nobres. Mas seu sangue não mente. Algo dentro dele o inquieta. Um incômodo sutil, um eco de suas origens. Ele vê o povo hebreu sendo açoitado. Vê o sofrimento que espreita por trás das cortinas da corte. E então, um dia, o véu se rasga. Ele caminha entre as obras e vê um egípcio espancar um hebreu. O sangue ferve. O coração dispara. A justiça grita dentro dele. Moisés age.
Toma o egípcio pelas costas, o derruba, o golpeia até que não haja mais movimento. Em silêncio, enterra o corpo na areia, mas os olhos da areia não se fecham. No dia seguinte, tenta apartar uma briga entre dois hebreus. E um deles, com ironia e rancor, diz: Quem te pôs por juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me como mataste o egípcio? O medo invade Moisés como uma tempestade súbita. Ele sabe. Descobriram. As palavras voam como flechas, e logo chegam aos ouvidos de Faraó. Agora, o menino do cesto, o príncipe do Egito, é um fugitivo. Deixa tudo para trás: o ouro, os privilégios, os jardins do palácio. E corre, pelo deserto, pelos vales áridos, pelas memórias confusas. Seus pés sangram. Seus olhos buscam uma direção que não conhece. Ele chega a Midian, uma terra estranha, onde o vento canta diferente e a areia sussurra em outro idioma. Ali, junto a um poço, Moisés defende as filhas de Jetro, sacerdote de Midian. Como um reflexo de sua alma justiceira, ele não permite que os pastores as expulsem. Em agradecimento, Jetro o acolhe. Moisés casa-se com Zípora, uma das filhas, e passa a sarça em chamas e o chamado divino. As manhãs no deserto de Midian eram silenciosas, marcadas apenas pelo som suave do vento acariciando as pedras e pelo balido distante das ovelhas. Moisés já estava acostumado com aquela rotina austera: acordar antes do sol, conduzir o rebanho pelos vales secos, procurar água, sombra, pasto, a vida simples, sem palácios, sem ouro, sem fúria. Mas dentro dele, em algum lugar profundo, ainda ardia uma inquietação silenciosa, um vazio que nem o tempo, nem o deserto conseguiam preencher. Naquele dia, porém, algo mudaria. Algo eterno cruzaria o caminho do ordinário. Moisés conduzia o rebanho de Jetro até as imediações do Monte Horebe, conhecido por muitos como o Monte de Deus. Era apenas mais um dia comum, até que seus olhos perceberam algo incomum. Um arbusto. Comum, sim, mas havia fogo. Chamas intensas lambiam os galhos e as folhas. Contudo, não se consumia. Não se desfazia em cinzas. Ardia e continuava inteiro. Intrigado, Moisés se aproximou. Deixou as ovelhas a certa distância e pisou na areia quente, indo em direção ao mistério. E foi quando ouviu: Moisés, Moisés. A voz não vinha da terra, não vinha do céu. Vinha de dentro do tempo, de dentro da eternidade. Ele respondeu com a voz tremendo: Eis-me aqui. Não te aproximes, disse a voz. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés obedeceu. Descalço, com os pés tocando a terra sagrada, sentiu-se pequeno diante do invisível. E então Deus continuou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés cobriu o rosto. Não ousava olhar. Não ousava sequer respirar fundo. Era o mesmo Deus que seus antepassados haviam invocado. O mesmo Deus que ouvira os gritos de dor no Egito. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, disse o Senhor. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço suas dores. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para levá-los a uma terra boa e larga, terra que mana leite e mel. E então veio a frase que mudou tudo: Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés estremeceu. Seu coração batia como tambores em dia de guerra. Ele voltar ao Egito, enfrentar o Faraó, libertar um povo. Ele, um fugitivo, um pastor de ovelhas. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Perguntou com voz hesitante. Mas Deus respondeu com suavidade firme: Eu estarei contigo, e como prova Deus prometeu: quando tirares o povo do Egito, servireis a Deus neste mesmo monte. Mas a dúvida persistia. Moisés, ainda vacilante, perguntou: E quando eu for aos filhos de Israel e disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Então, da sarça, a resposta veio como trovão sagrado: Eu sou o que sou. Disse ainda: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Aquele nome ressoou dentro de Moisés como uma revelação que perfura a alma. Não era apenas um nome. Era existência pura. Era a presença eterna. Era o Deus que é, que era e que há de vir. Mas Moisés, mesmo diante dessa grandeza, ainda temia. Tantas dúvidas o atravessavam. Tantos medos o agarravam. E ele disse: Mas eles não vão crer em mim. Não ouvirão minha voz. Vão dizer: O Senhor não te apareceu. Então Deus lhe deu sinais. Perguntou o que havia em sua mão. Moisés respondeu: Um cajado. Lança-o no chão. E ele lançou. O cajado transformou-se em serpente. Moisés recuou com medo, mas Deus ordenou: Estende a mão e pega-a pela cauda. Ele obedeceu, e a serpente voltou a ser cajado. Depois Deus mandou que ele colocasse a mão no peito. Quando a retirou, estava leprosa. Deus mandou que colocasse de novo, e ao retirar, estava curada. Mas mesmo com tudo isso, Moisés ainda hesitava. Ah, meu Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem agora. Sou pesado de boca e de língua. Então o Senhor respondeu com majestade: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. O retorno ao Egito e os primeiros confrontos com Faraó. A poeira do deserto ainda marcava os pés de Moisés enquanto ele seguia o caminho de volta ao Egito. O sol forte escaldava sua nuca, e a ansiedade rugia dentro do peito. Cada passo dado não era apenas um avanço no caminho físico, mas uma travessia espiritual. Ele deixava para trás o anonimato de pastor e voltava para o olho do furacão. O palácio do Faraó, o epicentro da opressão, o mesmo lugar de onde fugira anos atrás como criminoso, mas agora não voltava só. Voltava com um cajado que carregava o poder do Altíssimo, com promessas celestiais firmadas na sarça ardente e com a missão de libertar o povo de Deus. No caminho, Moisés foi encontrado por Arão, seu irmão, conforme Deus prometera. O reencontro foi caloroso, cheio de emoção e reverência. Moisés contou tudo a Arão: a visão da sarça, o chamado de Deus, os sinais recebidos e a missão diante deles. Arão escutava com atenção e, tomado por uma fé renovada, aceitou caminhar ao lado do irmão. Juntos, Moisés e Arão entraram no Egito. As paisagens conhecidas surgiam diante dos olhos de Moisés como fantasmas do passado: o Nilo, os campos de construção, os olhares cansados dos hebreus escravizados. Agora, porém, ele os via sob outra luz, não como príncipe, nem como fujão, mas como instrumento de um propósito divino. Eles reuniram os anciãos de Israel. Arão falou ao povo como Deus havia ordenado, e Moisés realizou os sinais diante de todos: o cajado que se tornava serpente, a mão leprosa curada. O povo, vendo isso, creu. E tocados pela esperança e pelo alívio, prostraram-se e adoraram a Deus, pois ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel e vira sua aflição. Com fé renovada,
Os irmãos dirigiram-se ao palácio do faraó. A entrada foi tensa. Guardas, egípcios, hieróglifos gravados nas paredes, colunas imponentes e o aroma de incenso sagrado preenchiam o ambiente. Moisés mantinha o cajado firme em mãos enquanto Arão erguia a voz diante do trono. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó, com um olhar arrogante, riu. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. A tensão se espalhou pelo ar como fumaça. Moisés e Arão insistiram, dizendo que era um pedido do Deus dos hebreus, para que não viesse praga sobre o povo. Mas o faraó endureceu ainda mais. Achando que os hebreus estavam ociosos, mandou que não mais lhes fosse dado palha para fazer tijolos. Mesmo assim, o número de tijolos exigido não seria reduzido. O povo se viu esmagado novamente. Agora, além da escravidão, tinham que buscar palha por si mesmos e manter a produção. Foram açoitados, humilhados e começaram a murmurar contra Moisés e Arão. O Senhor veja sobre vós e julgue. Fizestes o nosso cheiro abominável diante de Faraó e de seus servos, e pusestes a espada na mão deles para nos matarem. Moisés, ferido no coração, foi diante de Deus e clamou: Senhor, por que afliges este povo? Por que me enviaste? Desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de maneira nenhuma livraste o teu povo. Mas o Senhor respondeu com voz firme e eterna: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão forte os deixará ir, e por mão forte os lançará de sua terra. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, e estabeleci minha aliança com eles. Então Deus repetiu a promessa. Disse que tiraria os filhos de Israel de debaixo das cargas do Egito, os livraria da servidão, os tomaria por seu povo e seria seu Deus. Ele os conduziria à terra prometida, mas o povo, esmagado pela dor e pela escravidão, já não ouvia. O coração deles estava endurecido pelo sofrimento. Mesmo assim, Deus renovou o comando. Vai, fala a Faraó, rei do Egito, para que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés ainda hesitava, dizendo que era homem de lábios incircuncisos, mas o Senhor o animou e disse que falaria por meio de Arão. Deus endureceria o coração de Faraó e multiplicaria seus sinais e maravilhas na terra do Egito. O cenário estava preparado. As peças estavam se posicionando. O conflito entre o céu e o trono da terra estava prestes a começar. Moisés segurava seu cajado. Arão, sua voz. Deus, sua promessa. E o Egito, em breve, conheceria o poder do Eu Sou. As 10 pragas. O confronto entre Deus e o Egito. O palácio de Faraó tornara-se um campo espiritual de batalha. Com o coração endurecido e o orgulho inflado, o rei do Egito recusava a simples ordem do Senhor. Deixa o meu povo ir. E assim, o Deus de Israel iniciou uma série de sinais que não eram apenas castigos. Eram mensagens, convites e advertências. Cada praga atacava diretamente as divindades egípcias, mostrando que o Deus dos hebreus era soberano sobre tudo o que eles veneravam. A primeira praga. As águas se tornam sangue. Moisés, instruído por Deus, foi às margens do rio Nilo, a artéria viva do Egito. Diante de Faraó, ele ergueu o cajado e o tocou nas águas. Imediatamente todo o rio se tornou sangue. Os peixes morreram, o fedor subiu das margens, e os egípcios não puderam beber daquelas águas. Até mesmo os canais e vasos de pedra estavam contaminados.
Mas os magos egípcios, imitando o milagre com encantamentos, fizeram o mesmo. Faraó endureceu o coração e voltou ao seu palácio, indiferente ao sofrimento do povo. A segunda praga: rãs por toda parte. 7 dias depois, Deus ordenou que Moisés estendesse o cajado sobre as águas do Egito. De lá, saíram incontáveis rãs. Elas invadiram casas, camas, fornos e tigelas de comida. O povo, desesperado, clamava por alívio. Faraó então pediu a Moisés que orasse a Deus para remover as rãs, prometendo libertar o povo. Moisés orou, e as rãs morreram. Mas vendo o alívio, Faraó voltou atrás e endureceu o coração mais uma vez. A terceira praga: piolhos ou mosquitos. Sem aviso, Moisés golpeou o pó da terra com seu cajado, e dele surgiram nuvens de piolhos, ou mosquitos, segundo algumas traduções, que infestaram homens e animais. Pela primeira vez, os magos egípcios reconheceram sua impotência. Isto é o dedo de Deus, mas Faraó, orgulhoso, não deu ouvidos. A quarta praga: enxames de moscas. Desta vez, Deus enviou uma advertência e fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Moscas invadiram as casas dos egípcios, enquanto a terra de Gósen, onde habitavam os hebreus, permaneceu intacta. O Egito estava em ruínas. Faraó então ofereceu um acordo: que o povo sacrificasse a Deus, mas dentro do Egito. Moisés recusou. Faraó prometeu libertar o povo. Mas assim que as moscas se foram, voltou a endurecer o coração. A quinta praga: peste nos rebanhos. Deus enviou uma peste mortal sobre o gado dos egípcios: cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Os rebanhos israelitas, porém, nada sofreram. Mesmo assim, Faraó permaneceu inflexível. A sexta praga: úlceras e feridas. Moisés e Arão tomaram cinza de um forno e a lançaram ao céu diante de Faraó. A cinza se transformou em pó fino e caiu sobre homens e animais, provocando úlceras dolorosas. Nem os magos podiam se apresentar diante de Faraó, pois também estavam cobertos de feridas. Mas o rei, mais uma vez, endureceu o coração. Sétima praga: saraiva de fogo. Moisés anunciou: amanhã, ao meio-dia, choverá granizo como nunca houve no Egito. Aqueles egípcios que temiam a palavra do Senhor recolheram seus servos e animais. Mas os que desprezaram a advertência foram esmagados. O céu rugiu, trovões ecoaram, e um granizo de fogo caiu sobre o Egito, destruindo plantações, árvores e tudo ao ar livre. Apenas em Gósen, onde estavam os hebreus, não caiu um só grão de granizo. Faraó cedeu e disse: pequei desta vez, o Senhor é justo. Moisés orou, e a tempestade cessou. Mas novamente, o coração do rei se endureceu. Oitava praga: gafanhotos. Como uma nuvem viva, os gafanhotos vieram e cobriram a terra. Comeram tudo o que havia restado do granizo. Não sobrou vegetação. O Egito parecia um deserto devastado. Os conselheiros de Faraó suplicaram: até quando este homem nos será por laço? Faraó chamou Moisés. Prometeu libertar os homens, mas reteve mulheres e crianças. Deus enviou os gafanhotos e o caos se instaurou. Quando foram retirados, Faraó, como antes, endureceu o coração. A nona praga: trevas espessas. Uma escuridão palpável cobriu o Egito por 3 dias. Ninguém se movia, ninguém via o outro.
mas na casa dos israelitas havia luz. Faraó chamou Moisés a 10ª praga e o êxodo, a noite em que Deus libertou o seu povo. A escuridão do Egito não era apenas física. Após 9 pragas devastadoras, o silêncio de Faraó tornou-se um aviso sombrio. Algo maior se aproximava. Algo definitivo. Deus falaria de uma forma que ninguém poderia ignorar. Seria uma noite marcada eternamente na história. A noite da morte dos primogênitos. A última advertência. Deus falou com Moisés uma última vez, com solenidade e dor. Trarei sobre o Egito mais uma praga. Depois disso, Faraó os deixará partir. Naquela noite morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o filho do Faraó até o do servo mais humilde, até o primogênito dos animais. Mas junto à sentença, Deus trouxe salvação. Ele revelou o plano da Páscoa, a proteção que cobriria os filhos de Israel. O primeiro Pesach. Cada família deveria tomar um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano. Eles o guardariam por 4 dias, e ao pôr do sol do 14º dia, deveriam sacrificá-lo. Com seu sangue deveriam marcar os umbrais e as vergas das portas. Quando eu vir o sangue, disse o Senhor, passarei por cima. A carne do cordeiro seria assada ao fogo, acompanhada de ervas amargas e pão sem fermento. Comeriam apressadamente, vestidos para a jornada. Aquela seria a última refeição da escravidão, a primeira da liberdade. Deus estabeleceu que aquela noite se tornaria um memorial perpétuo, uma celebração de livramento e fidelidade. Era a instituição da Páscoa, símbolo de redenção e sacrifício. A noite da justiça. E então, à meia-noite, o anjo do Senhor passou por todo o Egito. E houve um grande clamor na terra, nos palácios e nas cabanas, entre os ricos e os pobres. Os primogênitos de homens e animais foram tomados pela morte. Até o filho de Faraó jazia sem vida. O povo do Egito despertou em pranto. Nunca se ouvira choro tão amargo. O juízo havia vindo. Faraó, desesperado, chamou Moisés e Arão ainda naquela noite e disse: Levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e sirvam ao Senhor, como vocês disseram. Levem também seus rebanhos. E abençoem-me também. A jornada começa. O povo hebreu, após 430 anos no Egito, partiu com pressa. Os egípcios os apressavam, temendo mais pragas. Deram-lhes ouro, prata, roupas e suprimentos. Foi um êxodo triunfal. Mais de 600.000 homens, além de mulheres, crianças e estrangeiros marcharam rumo à liberdade. Eles levaram consigo ossos de José, como ele havia ordenado antes de morrer. A presença de Deus os guiava. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. A Páscoa do Senhor. Naquela noite, Deus guardou o seu povo e disse a Moisés: Esta é a noite do Senhor, a ser lembrada por todas as gerações. O sangue nos umbrais não era apenas um sinal de salvação física, era um anúncio profético do que viria séculos depois. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A liberdade conquistada. Eles partiram, não como escravos fugitivos, mas como um povo liberto, carregando promessas, conduzidos pelo próprio Deus. O mar ainda não havia sido aberto, os desafios ainda estavam por vir, mas o Egito estava para trás. Era o nascimento de uma nação, uma história de fé, poder e redenção, uma promessa cumprida com braços